Você que está decidido a parar de fumar, talvez esteja passando agora por um dilema, tentando fazer uma decisão. Se você para de fumar de forma abrupta, ou seja, fuma o que quiser e no dia marcado você simplesmente para de fumar, zera o número de cigarros, ou então a parada gradual, que é reduzir o número de cigarros. Eu quero trazer para você o que as evidências científicas, os estudos dizem a respeito dessas duas estratégias, parada gradual ou parada abrupta. A gente tem algumas meta-análises que são estudos que juntam vários outros estudos para tentar chegar a uma conclusão. E o que a gente tem nesse tópico em relação a parar de fumar é que não existe evidência clara de ser uma estratégia melhor do que a outra. O que quer dizer que você vai escolher o que você se sente mais confortável em fazer, porque não vai existir uma perda de eficácia se você escolher um método ou outro. Então, fique tranquilo, não quero que você sofra para fazer essa decisão, mas que faça isso de maneira estratégica, de uma forma que funcione melhor para você. E eu vou te dar algumas dicas em relação a isso, aí com base, já que os estudos não são claros, com base na minha experiência de 15 anos tratando tabagismo. Se você está vendo esse vídeo aí no ano que eu gravei, mais ou menos 15 anos que eu trabalho com isso todos os dias. Veja, tem uma coisa que é muito importante, essa sim, com vasta literatura científica apontando o quanto tem diferença em você ter segurança, ou melhor, ter autoeficácia, que é acreditar no quanto você é capaz de conquistar um objetivo ou superar um desafio. Então, a autoeficácia dentro do tratamento do tabagismo, ela é muito conhecida. E isso depende de habilidades suas, principalmente para lidar com estresse, ter familiares que te apoiem nisso e ter um plano estratégico, um passo a passo para que você saiba executar e não se perca no caminho. Então existem vários componentes para a gente aumentar a autoeficácia, isso é um tema para um outro vídeo, mas muitas vezes a pessoa não se sente ainda com esta confiança que é tão importante na hora de parar de fumar. E aí, para você, isso a gente testa de uma forma muito simples. Pensa numa escalinha, numa reguinha de 0 a 10. 10 é se sentir muito confiante de que você é capaz de lidar com o desconforto, com os obstáculos para conseguir parar de fumar. E 0 você não se sente nada confiante. Você pode estar em qualquer um desses dois polos ou qualquer número entre esses dois caminhos. O importante é que você seja bem sincero ao realizar essa avaliação, porque a gente precisa que você passe por média. Pelo menos que você tire uma nota 6 aí para você se sentir realmente confiante e essa confiança vá subindo ao longo do processo de parar de fumar, e aí a gente sabe que a taxa de sucesso, a taxa de eficácia ou a taxa de abstinência do cigarro é maior. Então a gente precisa construir essa autoeficácia. E uma das formas que eu vejo é, se você é uma pessoa que está nessa escala de 0 a 10, abaixo do 6, um jeito de a gente crescer em autoeficácia é você fazendo a parada gradual. Por quê? Quando você for reduzindo o número de cigarros, a gente pode fazer algumas estratégias que eu vou te falar. A gente pode ir reduzindo a quantidade de cigarros dia a dia, a gente vai ter que fazer isso, mas também a gente pode fazer uma coisa muito interessante que é empurrar o primeiro cigarro da manhã, que costuma ser o cigarro mais associado à dependência química, porque pensa, geralmente é o período mais longo que um fumante fica sem fumar, porque ele ficou a noite inteira sem fumar, ele acorda com muito desejo ali de repor realmente a nicotina. Então é um cigarro do pilar da dependência química. Quando você começa a empurrar esse primeiro cigarro da manhã mais para frente, você está treinando lidar com a abstinência, treinando lidar com a fissura. Então, este aprendizado te dá essa autoeficácia porque você vai aprendendo que consegue lidar. No primeiro dia você fica mais receoso, no segundo dia você já começa a entender como que o teu corpo reage, quanto tempo que a fissura dura, que ok, desconfortável, mas eu consegui passar por isso, não aconteceu nada, eu não morri, eu tô aqui. E isso faz você ganhar confiança. A gente vai fazendo isso assim, ó, de 15 em 15 minutos.
eu acordo e já fumo imediatamente. Então, amanhã eu vou acordar e vou pôr no relógio 15 minutos e vou esperar esse tempo passar. E neste tempo, aí que está o pulo do gato. Não adianta fazer isso e ficar sem você observar o que está acontecendo. Você tem que ficar autoconsciente. Aumentou meu batimento cardíaco, eu fiquei irritado, acelerou a respiração, suei frio, fiquei batendo o pé no chão, enfim. Os pensamentos que vêm na sua cabeça e como que você lidou para passar esses 15 minutos. E aí você vai ver que repetindo esse exercício, você vai começar a criar estratégias para conseguir passar por esse período de fissura. E isso vai te dar confiança. Então, esta é uma das formas. A outra, se você optar pela parada gradual, é realmente ir reduzindo o número de cigarros de maneira calculada. Então, a primeira coisa que você vai fazer, independente se você optar por parada gradual ou abrupta, é marcar uma data, que é o que a gente chama de dia D, aquele dia que você escolhe para parar de fumar. Você vai fumar o último cigarro, dá adeus, até logo, não volte nunca mais. E esta data é o começo de tudo. Escolheu isso, aí você pensa, gradual ou abrupta? Se for abrupta, você vai fumar o que você estiver fumando, 1 maço, 2 maços, até aquele dia e vai parar de uma vez. Isso não tem risco para a tua saúde, não vai acontecer nada no teu corpo, porque o que está acontecendo de ruim no seu corpo é agora você se entupindo de nicotina, alcatrão e as 7.000 substâncias presentes no cigarro. Então a parada abrupta, diferente do que muitas pessoas pensam, não vai ter um impacto no teu coração, no teu pulmão, vai ter só um impacto positivo. O que vai ter é aqui, ó, na sua cabeça. Então você vai ter que se programar para lidar com tudo isso, fissura, abstinência, gatilhos que te fazem fumar antes. Mas, mais uma vez, é um assunto para um outro vídeo. Se você optar pela gradual, também marcou uma data, tem a data lá no seu calendário e você vai pegar o calendário e vou até pegar um aqui, você vai pegar um calendário, marcar a data e aí, digamos, eu tô aqui, hoje é dia 1º e eu vou parar de fumar no dia 10, então eu tenho 10 dias para fazer essa redução. Aí você vai marcar, pega no calendário e marca. Hoje é 10, amanhã é 9, amanhã é 8 cigarros. Ai, mas que conta simples. Não importa, anota. Por quê? Hoje é simples, amanhã se esquece, aí quando você vai parar mesmo, chega no dia de, ai meu Deus, estou em 5 cigarros, o que eu faço? Então você calcula isso, anota certinho e, dica extra, tenha com você apenas os cigarros que você está autorizado a fumar naquele dia. Então, se você fumava um maço e você já reduziu e tá lá com 10, 8 cigarros, você vai tirar da carteira e vai deixar só os 8 cigarros que você fuma. Isto é importante. Isso é estratégico. Escreve, mas que besteira. Escreve, porque a gente tem evidência de neurociência a rodo sobre a maior taxa de sucesso em alcançar metas quando essa meta vira algo escrito num papel, quando vira uma tabela, quando vira um Excel, o que você trabalhe melhor. Então, resumindo, se você é aquela pessoa que é muito ansiosa e que você já começa a ter, eu quero tirar isso aqui, sabe? Você quer arrancar o band-aid de uma vez por todas, já quero resolver e tal. Talvez para você a parada abrupta seja melhor. Desde que você se programe antes em como que você vai fazer para lidar com fissura, abstinência, seja com medicamento, com um grupo de tabagismo, enfim, vários métodos que a gente tem. Se você não é esse perfil de resolver tudo na hora e que você checou que teu grau de confiança ainda é pequeno e você quer crescer nisso, eu sugiro fortemente que você faça essa estratégia de parada gradual. Tanto retirando aos poucos os cigarros de maneira calculada, estratégica já programada para fazer isso e chegar no dia D com cigarro zero e empurrando o primeiro cigarro da manhã mais para frente. Você vai ver que você vai ter muitos insights, muitos aprendizados de fazer isso, desde que você faça isso consciente. Faça e entenda o que teu corpo te diz e o que os pensamentos que passam na tua cabeça, se puder anota e leia isso depois, para no outro dia, quando se empurrar, em vez de 15 minutos, 30 minutos, você já vai, já estou preparado para isso, eu sei o que vai acontecer. Eu vou ficar irritado, daí vai passar 5 minutos, eu vou me acalmar, a respiração vai acalmar e vou passar por isso dessa forma mais previsível.
Quanto mais previsível é o processo de parar de fumar, mais spoiler você tem, menos surpresas no teu caminho, fica muito mais fácil. Porque lembre que fumar é um hábito que se tornou automático ao longo de muitos anos. Se você tiver que parar para pensar no que você vai ter que fazer, a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é acender um cigarro. Então saiba exatamente o que vai acontecer e como você vai agir nessas situações. Depois você me conta aqui nos comentários qual foi a sua escolha. Escolha parada gradual ou parada abrupta.